Bom, nessa aula a gente vai falar de outros dois estimadores para FRF utilizando o alto espectro e o espectro cruzado. A gente viu que a gente pode ter uma situação bem genérica quando a gente vai medir sistemas lineares invariantes no tempo, em que a gente tem contaminação por ruído, tanto do sinal de entrada quanto do sinal de saída. E é comum que a gente tenha um de três casos que a gente pode ter. A gente pode ter contaminação apenas na saída, que é uma situação bem comum. Por exemplo, se você vai medir uma sala ou um alto-falante ou algo do tipo, geralmente você fornece um sinal e você tem esse teu sinal no teu computador gravado de alguma forma e de fato esse sinal que você tem no computador ele não vai estar contaminado por ruído. No entanto, quando você vai medir com o seu microfone, você vai estar num determinado ambiente e a gente pode ter uma contaminação por ruído. Oriunda ali das fontes que tem na tua sala, por exemplo, como ruído de ar-condicionado ou trânsito fora da sala, etc. Ah, Quando a gente precisa medir também o sinal de entrada, por exemplo, tirar da placa de som, passar por algum condicionador e devolver para a placa de som, pode ser que a gente tenha contaminação também de ruído na entrada. Então, ter contaminação de ruído apenas na saída é bem comum. Ter contaminação de ruído na entrada e na saída também é uma situação relativamente comum em muitas aplicações. Ter contaminação de ruído apenas na entrada não é uma coisa tão comum, mas a gente também pode investigar esse caso. E a gente sabe que lá da teoria de sinais, sistemas lineares invariantes no tempo, a gente tem que a FRF é dada pela transformada de Fourier do sinal de saída e dividido pela transformada de Fourier do sinal de entrada. E a gente pode avaliar então essas três situações, né? Ruído apenas na saída, ruído apenas na entrada e ruído tanto na saída quanto na entrada. Então, o primeiro caso é um caso bastante comum de ruído apenas na saída. Então, o nosso XM, o sinal de entrada que eu meço, ele não está contaminado por ruído, portanto, ele é igual ao x de t. É como se esse nx aqui valesse zero. E o meu ym de t, ele vai ser o y que o meu sistema gerou, mais um outro ruído aleatório contaminante. Né? E a gente sabe, então, que se a gente calcular o SXX e o SXY, a gente vai ter que o SXX vai ser o alto espectro do sinal de entrada, e o SXY vai ter na sua composição o espectro cruzado entre o x e o y, entre as versões não contaminadas por ruído, que é exatamente o que a gente quer estimar, e o SXNY. Então, o que é esse SXNY? É o espectro cruzado entre esse sinal de entrada e o ruído que contamina o meu sinal de saída. Tá? Isso vem do cálculo, do fato de que o Y está contaminado por ruído. Então, o que eu estou fazendo, quando eu faço o espectro cruzado, eu estou fazendo o espectro dessa soma. E aí, a gente vai ter, no final das contas, o SXY, que é o termo que eu desejo, e um SXNY. Agora, como o x e o y, sim, guardam uma correlação, porque, no final das contas, o y ele se deve à convolução do x com a resposta ao impulso. Né? Agora, o x e o ny não tem qualquer correlação, porque o ny é um ruído aleatório totalmente independente do sinal de entrada. Então, esse termo aqui, ele vai tender a zero, e no final das contas, esse espectro cruzado aqui, ele simplesmente vai ser igual ao espectro cruzado que a gente deseja, que é o SXY. Então, quando a gente usa o estimador 1, que é o SXY dividido pelo SXX, a gente, na verdade, tem o SXY mais o SXNY, e esse termo aqui é aproximadamente zero, dividido pelo SXX. E no final das contas, como esse termo aqui é aproximadamente zero, o nosso estimador 1, mesmo quando a gente tem a contaminação por ruído, ele vai ser muito próximo do SXY por SXX, que é exatamente o que a gente quer. Então, esse espectro cruzado dividido por esse alto espectro representam muito bem exatamente essa FRF, que é o y dividido pelo x, certo? E a gente viu no nosso notebook, na aula passada, a gente viu que a gente tem uma função aqui chamada de black box, que emula a medição de um sistema linear invariante no tempo.
na qual a gente pode adicionar ruído tanto na entrada quanto na saída. Ou na entrada, ou na saída, ou em ambas, né? E vocês podem ver a aula passada para dar uma revisada no que essa função faz, né? E aí eu mostrei que eu criei um sinal não contaminado por ruído, passei ele por essa black box. A gente tem um sistema aqui que tem duas ressonâncias, né, perto de 100 Hz e perto de 400 e uma antirressonância entre 300 e 400. A gente inspecionou os sinais de entrada e saída, né, na aula passada. A gente escutou esses sinais, vou tocar eles de novo aqui. Vocês podem observar, e a gente calculou todos esses autoespectros aqui, o SXX, Y e YY, o SXY e o SYX. Isso usando, né, o SciPy lá, o Signal CST. Bom, na aula passada a gente já computou essa FRF via esse estimador 1, que é o SXY por o SXX. E na simulação que a gente já fez, né, eu apenas estou entregando ruído na saída do meu sistema. Então eu não tenho qualquer contaminação por ruído aqui na entrada. Esse NX é zero. Bem, então o meu estimador 1 é o meu estimador mais adequado nesse caso, e aí a gente tem essa FRF aqui, né, que a gente calculou e mostrou na aula passada, e a gente tem a coerência, né, que mede ali a qualidade da minha medição, e a gente viu que quando a gente tem uma contaminação grande por ruído, por exemplo, na antirressonância, e depois da segunda ressonância, a coerência tende a zero. Pois bem, a gente vai agora explorar dois outros estimadores, então. Então eu vou voltar na apresentação, né? Até agora o racional do primeiro estimador está ok, está bem definido. A gente pode então voltar na apresentação para falar dos dois outros e por que eles existem. Então vamos imaginar uma situação onde a gente tem ruído só na entrada do meu sistema. Então a gente não tem qualquer ruído aqui na saída, a gente só tem esse ruído aqui na entrada. É uma situação rara, mas a gente pode investigá-la para ver o que acontece. Então a gente tem que o nosso XM medido aqui, o sinal de entrada medido, é o original que a gente gostaria de ter, mais uma contaminação por ruído. E o sinal de saída é simplesmente o Y não contaminado por qualquer ruído. Note que não tem entrada de ruído aqui no meu sistema, né? Não tem uma convolução aqui, a gente só tem uma contaminação externa de ruído. Claramente, o SXX vai ser o autoespectro original, que é o que a gente quer, mais o autoespectro do ruído branco que contamina o sinal de entrada. E o SXY, a gente já viu, vai ser o medido, né, o espectro cruzado medido, vai ser o SXY original, já que este ruído aqui não tem qualquer correlação com este sinal aqui de saída. Então, quando a gente usa o estimador 1, a gente tem o SXY, que é o que a gente quer, o original, só que o nosso SXX está contaminado pelo ruído do sinal de entrada. Então, a gente não consegue recuperar agora o SXY pelo SXX, porque a gente tem a contaminação desse segundo termo aqui. Então, qual é a alternativa? A alternativa é usar o estimador 2. E esse estimador é calculado da seguinte maneira. Ao invés de usar, né, o SXY pelo SXX, a gente vai fazer o SYY pelo SYX. Então, quando a gente calcula o SYY, a gente sabe que esse sinal não está contaminado por ruído, então a gente vai ter o SYY lá no meu numerador. E o SYX é o SYX original mais o SYNX. E a gente sabe que como não tem qualquer relação entre o Y e o NX, esse segundo termo do denominador vai ser aproximadamente zero. E aí, no final das contas, a gente termina com SYY e com SYX. E a gente sabe que o SYY é o Y vezes o conjugado do Y, e o SYX é o X vezes o conjugado do Y. Então, no final das contas, se a gente calcular a equivalência lá com a transformada de Fourier, a gente vai ver que essa equivalência é exatamente igual a Y por X, que é exatamente o que a gente quer.
E a gente pode, então, voltar no nosso notebook, né? E talvez avaliar o que acontece, né? Quando a gente tem ruído apenas na saída, né? Então a gente tem aqui um ruído apenas na saída, a gente tem os nossos sinais ali, a gente computa os espectros cruzados e autoespectros, e a gente tem aqui o estimador 1, que calcula direitinho, e a gente pode usar o estimador 2 para calcular esse caso. Então, eu vou usar esse estimador 2, e o que a gente vai ter nesse caso é que esse estimador 2, como eu tenho ruído apenas na saída, claramente o nosso estimador 2 aqui, ele tem um erro considerável associado, exatamente a antirressonância, onde a gente tem mais presença de ruído, e depois da segunda ressonância. Então, o sistema, a medição da resposta de frequência erra completamente porque o ruído todo está na saída, e esse estimador é apropriado para quando a gente tem ruído na entrada. E a gente pode investigar esse caso, colocando o ruído apenas na entrada, e computando de novo, né, os autoespectros, os espectros cruzados. Então, vou colocar agora ruído apenas na entrada. A gente pode plotar de novo os sinais. Vocês vão observar que provavelmente essa parte final aqui, que está cheia de zero, vai ficar contaminada por ruído. Né? Então, a gente tem uma pequena contaminação por ruído. Não é tão grande assim, porque a faixa dinâmica é grande. E a gente pode recalcular, né, os estimadores. A gente pode observar o que acontece com o estimador 1. Ele ainda consegue estimar relativamente bem esse caso, ele não tem grandes problemas, tá? No entanto, até porque a relação sinal-ruído não é tão alta. Agora, quando a gente usa o estimador 2, nesse caso apropriado, a gente vai observar que a resposta é quase perfeita, porque ele é apropriado para esse tipo de situação, onde a gente tem ruído apenas na entrada. E, por fim, a gente tem esse terceiro estimador, que é calculado de um jeito mais complicado, a partir da minimização de um médio quadrático, e ele é muito útil quando a gente tem ruído tanto na entrada quanto na saída. Então, talvez seja um estimador mais de segurança, né, para a gente utilizar. E a gente pode voltar para o nosso notebook, né, e simular a medição com ruído tanto na entrada quanto na saída. A gente pode averiguar os sinais novamente, né? Dá para perceber aqui a presença de ruído, especialmente na saída, né? Que é um sinal mais reduzido em amplitude, por causa da redução do meu sistema. E a gente pode recomputar todos os espectros, autoespectros e espectros cruzados. A gente pode ver como que o estimador 1 se comporta quando a gente tem ruído tanto na entrada quanto na saída. A gente observa que ele se comporta de maneira muito parecida, né? Talvez se a gente tiver uma relação sinal-ruído mais severa, aí ele vai se comportar de maneira pior. E esse é um teste que vocês podem fazer depois, né? O estimador 2 volta a se comportar de maneira ruim, ele não é apropriado quando a gente tem contaminação por ruído na saída. E o terceiro estimador, o HT, ele se comporta muito bem, né? De maneira similar até ao estimador 1. Então, ele é um estimador bastante preciso para esses casos onde a gente tem ruído aí, tanto na entrada quanto na saída. Bom, isso conclui o nosso curso de processamento digital de sinais e até também todas as gravações dos vídeos das duas disciplinas de introdução aos sinais, sistemas lineares e processamento digital de sinais. Foram nesse semestre quase 60 vídeos gravados para essas duas disciplinas. Todos esses notebooks foram feitos nesse semestre, então foi bastante trabalho preparar todo o curso, mas eu espero que tenha sido útil de alguma forma, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.